Trindade ou divindade? Ao longo dos séculos, muitos conceitos sobre Deus surgiram. Debates foram travados e quase todos afirmavam possuir base bíblica para defender suas ideias. Diante disso, torna-se necessário voltar às Escrituras com humildade, permitindo que a Bíblia explique a própria Bíblia sem impor a ela conceitos externos. Entre os entendimentos mais conhecidos, destacam-se dois. Deus é um único ser pessoal que se manifesta de formas diferentes. Ou seja, segundo esse conceito, Deus é apenas uma pessoa que se revelou em momentos distintos como Pai, depois como Filho e atualmente como Espírito Santo. Assim, não seriam três pessoas nem três deuses, mas um único ser pessoal com diferentes títulos ou modos de atuação. O segundo conceito, bastante conhecido, é que Deus são três pessoas que formam um único Deus. Ou seja, aqui se afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas, cada uma plenamente Deus, que juntas constituem um único Deus. Esse conceito é hoje o mais aceito no meio religioso e costuma ser chamado de Trindade. Diante dessas duas posições surge uma pergunta fundamental. Será que existe algum texto bíblico que afirme claramente que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, no sentido de três pessoas formando um único Deus? Pois bem, um dos textos mais citados é 1 João 5, 7 e 8, onde em algumas versões lemos da seguinte forma: há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Entretanto, esse trecho aparece entre colchetes em várias traduções confiáveis. A própria explicação das versões Almeida e da Bíblia de Jerusalém afirma que esse conteúdo não se encontra nos manuscritos gregos mais antigos, tendo sido acrescentado posteriormente por copistas. Por essa razão, estudiosos sérios e honestos reconhecem que esse texto não pode ser usado como base doutrinária. Quando lemos o contexto imediato, percebemos claramente o assunto do apóstolo João. Ele não está tratando da natureza da divindade, mas do testemunho acerca de Jesus Cristo. Veja bem, o verso anterior diz: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Agora, removendo o trecho inserido artificialmente, o texto flui de forma natural e coerente, pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. A própria Bíblia, na linguagem de hoje, traduz da seguinte forma: há três testemunhas, o Espírito, a água e o sangue, e os três estão de pleno acordo. Portanto, João não está aqui dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus em três pessoas, mas que há três testemunhas concordantes sobre quem é Jesus. A água aponta para o seu batismo, o sangue aponta para a sua morte, e o Espírito que estava em Jesus confirma essa verdade. As Escrituras, sim, preservam uma ordem clara. O Pai é apresentado como um único Deus verdadeiro. O Filho é o enviado, o Messias, o meio pelo qual Deus age. E o Espírito é o testemunho e o poder de Deus em ação em sua vida. Esse entendimento mantém a fidelidade ao monoteísmo bíblico e evita conclusões baseadas em textos acrescentados ou fora de contexto. A fé cristã deve ser edificada sobre aquilo que está claramente escrito, e não sobre passagens duvidosas ou interpolações posteriores. Assim, somos chamados não a vencer debates, mas a conhecer a verdade revelada com temor, reverência e compromisso com a palavra. Agora pense um pouco. Será que eu tenho fundamentado a minha fé em textos claramente ensinados nas Escrituras ou em tradições teológicas desenvolvidas ao longo do tempo? Pense nisso e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.